Vai, vai, caras! Então, essa história aqui ganha medalha de primeiro lugar porque essa é a melhor história de Into the Pit. E agora, pra finalizar, vamos falar de Count the Ways, Conte os Caminhos ou Conte as Maneiras. Bom, a protagonista de Count the Ways é uma menina sentada sozinha lendo, afinal ela gostava de ficar sozinha. E aí chega um garoto chamado Dylan perguntando se poderia sentar ali com ela. E ela nem aí responde, ah, tá bom, senta aí logo. Cara, Aparentemente, não Dylan sei. era novo naquela escola. Ele fala, legal, você tá lendo Alan Poe, eu também gosto dos livros dele. E aí, isso já foi suficiente pra chamar a atenção dela e os dois começarem a conversar. Inclusive, ele dá uma sugestão pra ela ler H.P. Lovecraft, que também é um escritor da vida real. Ele é o criador do Cthulhu, esse bicho aqui. E depois de vários dias conversando na hora do intervalo, óbvio, Millie se apaixonou por ele. E aí, se eu não me engano, iria ter algum evento na escola dela e o avô de Millie chama ela pra ir. Mesmo não querendo, Millie vai e acaba encontrando Dylan com outra garota. E aí ela fica com raiva, volta pra casa, pro quarto dela, começa a apreciar mais ainda o time do Vasco, começa a querer ir de Vasco de vez. Ô, menina chata. É até chato contar essa história porque a personalidade de Millie é muito chata. E aí no outro dia, na hora do intervalo, o Dylan chega pra conversar com ela, tudo normal. E ela meio que questiona o Dylan, perguntando por que ele tava sentado ali com ela, sendo que ele tinha outra. E aí ele responde, ah, porque você é minha amiga, eu gosto de conversar com você sobre os livros, e também porque o meu horário de intervalo é diferente do dela. E aí ela começa a falar um monte de coisa sobre ela, que ela fugiu do padrão de qualquer menina normal. Dylan simplesmente levanta, pega a sua bandeja e fala, olha, Millie, no dia que você parar com seu preconceito, entender que o mundo não gira ao seu redor e começar a respeitar os outros, talvez a gente possa voltar a ser amigo. Bom, passa algum tempo, Millie continua sendo a mesma garota que ela sempre foi e aí chega na época do Natal. Como é comum, o avô dela tá fazendo uma festa de Natal para outros parentes e alguns primos da Millie. O que foi, Arthur? Não queria ficar com aquele pessoal e Meu queria pai ficar só me longe chamou daquele pra ir na barulho, praia, então mas eu ela não sai da gosto. casa do avô. E Ah, ela tá. acaba indo pra garagem. E uma coisa que eu tenho que explicar é que o avô dela tinha uma mania de Eu, colecionador. eu, Ele eu colecionava gosto muito sucata. de ti. E uma dessas sucatas era justamente um Funtime Freddy. Pô, finalmente é uma coisa que presta essa história. Porque se não fosse o Funtime Freddy, eu estaria contando qualquer coisa, mesmo uma história de FNAF. Os primos dela vão brincar no quintal e ela querendo ficar longe daquele barulho, ela percebe que tem como entrar dentro do Funtime Freddy. E é justamente o que ela faz. Quando ela entra lá dentro, o Funtime Freddy todo se fecha e ele se ativa. E aí ele começa a falar com a Millie e de alguma forma ele sabia muita coisa sobre a Millie, o nome dela, a vontade que ela tinha de ir pro Vasco. E aí ela fica ali presa por um tempo tentando sair e o Funtime Freddy começa a falar as inúmeras maneiras que poderia fazer ela ir de Vasco. E aí lá dentro a Millie começa a se lembrar das coisas, ela começa a falar, nossa, se eu sair daqui eu vou ser uma pessoa melhor, vou começar a tratar as pessoas melhor. Então a Millie decide escolher a serra pensando que poderia desviar da serra. E aí a história corta pro avô de Millie esperando ela voltar pra poder abrir os presentes. E aí você pergunta, tá bom, mas o que aconteceu com a Millie? E eu respondo, ela foi pro Vasco. Tem gente que fala que o final termina em aberto, mas eu duvido muito que ela esteja viva no final da história. Mas independente se ela tá viva ou não, essa daqui é considerada por muitos a pior história da Faber Frights. O pessoal fala que essa história aborda depressão, porém muitos não gostaram do jeito que Scott Calton abordou uma depressão de uma menina. Fora a personalidade de Millie, que também é bem chata. A única coisa que salva essa história é o Funtime Freddy, só ele mesmo. Eu deveria dar medalha de bronze pra essa história, porque foi a única que sobrou, mas eu não vou dar medalha pra essa história coisa nenhuma.